Olá, mais uma vez estamos com você, com a sua permissão, entrando na sua casa para mais um programa Cabeça para Cima. Uma alegria sempre para a gente poder estarmos juntas falando sobre temas que informam, que orientam e que edificam a nossa vida. Nosso agradecimento a todos vocês que nos dão feedback com as informações, com a repercussão dos temas, como eles podem ser aproveitados por cada um de vocês. Uma bênção a gente poder ouvir testemunhos da influência, da importância da programação da Rede Boas Novas na sua vida. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma telespectadora lá de Cabo Frio e bacana porque ela estava na nossa rádio lá e vendo Cabeça para Cima e ela me disse que foi como se a história de vida dela estivesse passando novamente, porque há 2 anos atrás ela se converteu a partir de um Cabeça para Cima. Glória a Deus por isso. Essa é a nossa missão, é tudo o que queremos. Poder compartilhar o amor de Jesus. Fazer com que esse amor chegue até você e transforme a sua vida. Missão cumprida. Mas a cada dia nós temos novos desafios e queremos continuar cumprindo a nossa missão. Por isso, nós precisamos de você. E é isso, querido semeador de boas novas, que você propicia quando você coopera conosco, quando você ora pela Rede Boas Novas, quando você contribui financeiramente para que os nossos desafios eles possam ser atendidos. Nós oramos por você a cada dia. Nós pedimos ao Senhor que Ele continue cobrindo a sua vida, continue lhe protegendo, atendendo os desejos do seu coração e lhe dando sustentação naquele momento em que você está no deserto e que até parece que Deus nos esqueceu. Mas você sabe que Ele não esqueceu, que Ele está aí pertinho de você, que Ele está só provando ou lhe permitindo aquele momento, às vezes, de dor e sofrimento. O nosso Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje, sempre, e Ele nunca está longe da gente. Então, semeador de boas novas, que o Senhor Deus, Ele mantenha a sua bênção, a sua boa mão sobre você, Ele dê graça e paz contínua. E você que ainda não é um semeador, mas também tem sido abençoado pela nossa programação, vai aqui o nosso desafio, 21126300 ou www.boasnovas.tv, são os endereços certos para que você se torne um semeador, para que você venha fazer parte desse exército de pessoas que 24 horas por dia transmitem Jesus. É uma honra a gente poder fazer parte disso. É assim que eu me sinto. Eu também faço parte desse exército e desafio você. 21126300 ou www.boasnovas.tv. Endereço certo para se tornar um semeador de boas novas. Que o Senhor continue abençoando você, que Ele continue te dando graça, paz e que também a boa mão dele continue sempre, sempre, sempre sobre você, sobre a sua família, lhe dando misericórdia e graça. Cabeça para Cima de hoje traz um assunto que ele é de fato muito interessante e que talvez todos nós possamos ou vivamos esse assunto no nosso dia a dia, porque muitas e muitas vezes todos nós guardamos coisas, guardamos situações que nós transformamos em segredo e não queremos compartilhar, muitas vezes com medo de sermos mal interpretados ou de sermos julgados. Agora, o fato é que não tem problema nenhum nós termos segredos, coisas nossas, individuais, que a gente não quer compartilhar com ninguém, nem com amigos, nem com familiares, mesmo aqueles mais próximos, filho, marido, esposa, são coisas nossas, particulares e que dizem respeito só a nós. Nenhum problema em relação a isso. A pergunta que se faz e a questão que se coloca é: até onde esse segredo pode nos levar? E se esse segredo vier à tona, qual o tipo de impacto que ele pode causar no seio da família? Será que vale a pena mesmo guardar esse segredo? Esse tipo de reflexão que nós vamos ter hoje aqui no Cabeça para Cima, com um time muito especial. Nós vamos falar sobre segredos na família. Começamos com o nosso informativo e já continuamos com você no nosso bate-papo. Todo mundo tem algum tipo de mania, uma fantasia, um segredo. Alguns contados, outros não. Tudo depende do que eles nos causam e de como convivemos com eles. Com isso, acaba existindo um critério de seleção do confidente, já que as pessoas buscam a cumplicidade de quem ouve.
É normal guardarmos para nós o que não queremos dividir com amigos, parentes, marido, mulher ou filhos. Segundo psiquiatras, não se compartilha tudo nas relações. Na mesma proporção que o medo, o preconceito muitas vezes impede as pessoas de serem transparentes. Pois é, hoje nós vamos falar aqui sobre segredos na família. Você tem segredos seus, pessoais, íntimos e que você guarda com você e que nunca teve vontade de compartilhar? Você já viu, né? Normal, mas isso te incomoda pelo fato de você guardar? Hoje nós queremos conversar sobre essa questão, segredos na família. Aqui no estúdio eu recebo Lucrécia Venceslau Niso, você já conhece a Lucrécia, ela é psicóloga, é terapeuta familiar do Centro de Psicologia Geração. Lucrécia, que sempre está aqui, ainda mais quando é assunto de família, esse né? papo. Quando é assunto de família, né? Logo vocês me convidam e é um prazer sempre muito grande estar aqui falando das questões familiares e podendo, né, passar um pouquinho do que eu sei, né, para compartilhar com as amigas aqui também. E acho que eu vejo que hoje o assunto é muito importante mesmo, né? A questão do segredo, os danos causados pelo segredo, né? Como manusear com os segredos, né? Então isso tudo muito importante. É um prazer grande estar aqui. Verdade, Lucrécia. Quantas vezes a gente vê, né? Famílias inteiras destruídas, às vezes por conta de um segredo que foi guardado. Às vezes é uma coisa boba, às vezes nem tanto, né? Mas vamos entender esse negócio já. Vamos sim. Né? Vamos lá. Também conosco, queridos, a Rosângela Cope Santana. A Rosângela é psicóloga clínica pela UF. Ela também é coordenadora do NEAPSIS, que é o Núcleo de Estudos e Atendimento em Psicologia e Psicopedagogia. Está pela primeira vez com a gente aqui no Cabeça para Cima. É um prazer estar aqui com vocês, poder acrescentar, né? Poder dizer algo sobre a família, sobre os segredos da família, né? Que é um assunto que, enquanto existe família, eu acho que existem segredos, né? Verdade. E esses segredos, o que pode ocorrer, né? Quando esses segredos são mantidos, né? Quais são as questões sentimentais e emocionais que estão envolvidas nisso? E quando esses segredos vêm à tona, né? O que isso pode ocasionar na família? Verdade, isso aí. Essa é a grande tônica, esse é o ponto central do que a gente quer discutir hoje aqui, né? Sem limitar ou sem proibir ninguém de ter segredo, porque pode ter, Com né? certeza. Pode ter. E completa o nosso time de hoje a querida Vânia Guatimozin Fonte. A Vânia, vocês também já conhecem, ela que é psicopedagoga no Centro de Psicologia Geração. Também sempre está aqui com a gente, quando a gente convida, brigadíssima. Poxa, eu agradeço imensamente. É sempre uma satisfação muito grande, uma alegria estar aqui. E hoje nós vamos abordar um assunto bastante instigante, né? O segredo. Tu tens algum segredo? Eu tenho. É um momento esse é um momento de refletir, não é? É nos dado essa oportunidade de refletir hoje. E contamos aqui com um grupo gostoso, bacana. Isso aí, né? Será que tem alguém que não tem segredo nenhum? Segredinho, uma besteirinha, né? Às vezes, coisas importantes também, né? Eu acho que todos têm. E tenho já repetido vários momentos aqui, é a normalidade. Porque, às vezes, a gente levanta um assunto para refletir sobre ele e as pessoas acabam escrevendo para a gente, para dizer assim, mas não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? E não é a questão de não pode, a gente tem que parar e pensar sobre aquela decisão que a gente está tomando e como é que aquilo vai refletir, né? No caso de hoje, se tem algo que acontece, eu digo, gente, não posso contar, não posso isso, não posso fazer, a gente tem que enfrentar e ver. Mas é isso que eu quero ouvir de vocês. Vocês são as nossas especialistas hoje para a gente falar desse assunto. A primeira coisa, assim, por que de repente as pessoas guardam o segredo? Por que alguma coisa bate e a gente diz, não, isso não vou contar? Bom, em primeiro lugar, seria bom nós diferenciarmos a questão segredo de privacidade, né? Muitas vezes o segredo, a privacidade é algo meu, que eu não quero que o outro influencie ou dê palpites ou
tem atitudes em relação ao que é meu, né? No momento, eu não estou envolvendo outras pessoas, então nem estou escondendo de outras pessoas isso porque eu vou proteger a outra pessoa, porque não, eu vou proteger a mim mesmo. Então, essa é uma questão, essa é uma questão pessoal minha, é minha privacidade, né? Seja as fantasias de um indivíduo, seja, isso é privacidade. Eu não quero compartilhar com outras pessoas ou quero compartilhar com uma única pessoa. O segredo, né, geralmente, eu não vou falar para o outro para proteger o outro de alguma situação. Sempre a pessoa que contém o segredo, ela acha que vai proteger o outro não contando o segredo, mas na verdade ela não está querendo proteger só o outro. Ela está querendo se proteger também, né, da revelação do segredo. O que essa revelação pode trazer à tona? Lógico que todo segredo tem um conteúdo, né, atrás do segredo muito maior do que o que a própria pessoa pensa que é. Né? E às vezes não tem conteúdo grande e a pessoa dá uma dimensão muito grande a esse segredo. Maior do que precisa. Maior do que precisa. Né? E geralmente as pessoas guardam, procuram o segredo, né, cometem o segredo exatamente para preservar a estrutura familiar. Seja a estrutura familiar, seja a estrutura sistêmica do lugar onde o segredo se encontra, né? Geralmente na família. Perfeito. Eu acho que, aproveitando isso que ela falou, a gente poderia, assim, basicamente dividir essa questão dos segredos em 3 tópicos, digamos assim, né? Aquele segredo, que como ela disse, é aquele segredo individual. É privacidade. Né? Aquela pessoa tem aquele segredo e ela quer manter. Né? E tem aquele segredo entre 2 da família em relação a um terceiro. Um exemplo aqui, a gente poderia dar o exemplo da adoção. As pessoas adotam e não querem contar para a criança que isso ocorreu. Um terceiro tipo de segredo é aquele segredo da família toda, que não pode sair daquele núcleo familiar ali. Outra questão interessante é a questão do segredo na realidade e do segredo na fantasia. Isso o conteúdo. Porque enquanto o segredo é fantasiado, aí é que ocorrem as grandes patologias. Né? É o segredo do segredo, não é? É o segredo do segredo e segredo por algumas questões que foram fantasiadas, criadas na psique da pessoa e que ela acha que ao revelar aquilo, coisas horríveis podem acontecer com ela ou com o outro. Porque enquanto a gente depende de um outro para o segredo, porque nisso o segredo se baseia, né, a dependência daquele outro não revelar aquele segredo, é muito complicado. Porque a gente não pode saber se aquele outro realmente não vai abrir não vai aceitar, aquele segredo, né? Ele não vai revelar aquele segredo ali. Então, bacana que a gente já está criando aqui um conceito até, né, ou estabelecendo um conceito da questão da privacidade do segredo. Privacidade, aquelas coisas minhas que todos nós temos direito de ficar com a gente mesmo, de não compartilhar, não contar, não nada, e elas não vão trazer prejuízo para ninguém, são minhas e estão comigo, né? Aquela questão quando transcende a privacidade, quando envolve outras pessoas e que aí a gente começa a guardar, não contar, etc. E que aí já não é só uma questão de privacidade, é o que a gente pode chamar de segredo de fato. A repercussão que isso vai, né? Exatamente isso que eu ia falar, Vânia. Vai ter em relação a essas outras pessoas que estão envolvidas nesse meu segredo, né? Então, isso repercute em várias áreas da vida do indivíduo, né? E o segredo, eu tiro o direito do outro de saber, né? Eu tomo uma decisão particular e não compartilho com um outro, posso até compartilhar com alguém, mas não compartilho com aquele que é uma peça. Então, não compartilho. Eu fico pensando, às vezes, que um dos maiores erros que a gente comete na vida sempre é tomar a decisão pelo outro, achar que a gente pode decidir pelo outro, né? Por conta de todas as desculpas que a gente vai buscar. Sim, eu estou protegendo. Todas as defesas. Né? É melhor para ele. Como é que a gente sabe que é melhor? Né? Por que a gente vai definir? Às vezes, não, eu não quero que o outro sofra, mas
Isso vai depender, Celeste, do momento cultural, né? Nós somos influenciados, né, pelas questões geográficas, né, e culturais. Verdade. Porque dependendo da localização da pessoa, algumas coisas têm preconceitos, né? Algumas situações, algumas atitudes. Então, nós vivemos aí, né, na nossa geração, a questão da virgindade, os tabus, né? Então, que aquilo se tornava segredo, muitas vezes segredo. Porque era uma questão cultural, claro, né? Hoje um pouco mais diferenciado, né? Mas ainda temos essa questão de tabu. Verdade. Então, assim, a verdade são as questões culturais que, por exemplo, na Ásia, né, no Oriente, então nós vemos as questões das mulheres que usam as burcas, que usam, né, porque não pode aparecer. Então, assim, aquelas mulheres contêm ali muitos segredos. Por quê? Porque a cultura do feminino delas, né, é uma cultura muito arcaica. E elas acabam tendo que mentir, que ter muitos segredos para a sua estrutura familiar. Até privilegia o próprio segredo, não é? Uma coisa interessante que ela tocou, que a mentira, ela está muito ligada ao segredo. Né? Então, assim, um dos afetos que a gente poderia trazer quando esse segredo é revelado é exatamente assim, a tristeza, né? A depressão. Por que me esconderam tanto tempo? Por que isso ficou guardado? Apesar de respeitar a privacidade, e também um indivíduo que guarda muito segredo, né, e que deve ser respeitada essa privacidade dele, um exemplo é o adolescente. Rosângela, eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalo aqui, a gente tem umas paradinhas aqui que elas são inevitáveis, então a gente vai dar essa paradinha e a gente volta, vai continuar e pegando o gancho aí do que você falou, queria entender com vocês se guardar um segredo, ele pode provocar doença. Uma pessoa que muitas vezes, né, guarda um segredo, se isso pode... eu estou falando de doença física, eu estou falando da depressão. Como é que isso reverbera, né, no nosso organismo e no nosso físico? Muitas vezes guardar aquilo que a gente está definindo aqui como segredo. Tá bom? Vou para o intervalo e volto já já. Cabeça pra cima.